Oi, prazer, meu nome é Lara, você tá no canal Lara Lê. E o vídeo de hoje é sobre as minhas leituras mais recentes. Vou falar o que eu li em abril e até agora em maio. Bom, pra começar, vou puxar aqui no meu Scooby a ordem em que eu li esses livros, pra eu falar na ordem. Então, desde o meu último vídeo, eu li 6 livros. E eu comecei abril lendo Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Eu gostei muito desse livro, é uma autobiografia e a gente vai acompanhar a história da Maya desde os 4 anos até mais ou menos os 17. E ela cresceu nessa cidadezinha no sul dos Estados Unidos nos anos 30. Então tem muita questão racial no livro, tem abandono parental também, já que os pais abandonaram a Maya e o irmão e deixaram para a avó paterna criar. E eles vivem com essa avó até mais ou menos os 8 anos de idade, quando o pai chega e leva eles para morar com a mãe. Eles eram divorciados. E aí eles ficam um tempo morando com essa mãe, que eles não conhecem, né? Que é uma pessoa estranha para eles. E eles têm e o irmão da Maia não tanto, mas a Maia tem uma dificuldade um pouco grande para se adaptar nessa vida com essa mulher estranha, que apesar de ser mãe, ela não conhece. E ela sofre alguns tipos de abuso lá com a mãe dela, não realizados pela mãe, mas por outra pessoa, que eu não vou falar pra não ser spoiler pra ninguém. E aí ela volta a morar com essa avó e mora até uns 15, 14 anos. E assim, essa avó, ela claramente ama muito os dois, né? A Maia e o irmão. Mas ela é muito rígida. Ela castiga os dois de formas físicas. Ela é bem fria, distante até. Mas ao mesmo tempo ela é uma mulher forte e que cria muito bem os dois. Quanto à questão racial, tem uma cena que me pegou bastante, que é da formatura da Maia do primário, seria nosso Fundamental 1, em que ela fala o quanto ela estava animada com a formatura e das perspectivas dela para o futuro, porque ela estava com aquele sentimento de que ela poderia fazer tudo, de que ela poderia ser tudo que ela quisesse. E aí, no meio dessa formatura, né, a escola para as pessoas negras era separada da escola para as pessoas brancas. E no meio da formatura dela aparece 2 caras brancos do governo, assim, comparando a escola deles com a dos brancos, falando que a escola dos brancos ia receber microscópio, ia receber materiais novos e tal. E aí a referência que ele dá para o que as crianças negras poderiam se tornar quando adultos é assim de jogadores de basquete e de lutadores de boxe. E aí a Mai, ela tem esse sentimento de que, poxa, a gente não pode ser advogado, a gente não pode ser médico, a gente tem... Nós estamos fadados, enquanto pessoas negras, a sermos só isso, só jogadores de basquete, de beisebol, só lutador de boxe. Tanto que nesse trecho eu separei aqui a cena em que ela se revolta, né? Ela é tão pequena, gente, devia ter uns 10, 12 anos. E aí ela diz assim: as palavras mortas do homem caíram como tijolos por todo o auditório, e muitas se acomodaram na minha barriga. Restringida pelos bons modos que aprendi a tanto custo, não pude olhar para trás, mas à minha esquerda e à minha direita, a orgulhosa turma de formandos de 1940 tinha baixado a cabeça. Isso depois do discurso desse homem branco. Todas as garotas da minha fileira tinham encontrado alguma coisa nova para fazer com o lenço. Algumas dobraram os quadradinhos em nós, outras em triângulos, mas a maioria os estava amassando e esticando sobre os colos amarelos. No tablado, a antiga tragédia estava se repetindo. O professor Parsons estava sentado rígido, o descarte de um escultor.
O corpo grande e pesado parecia desprovido de qualquer vontade e disposição, e os olhos diziam que ele não estava mais conosco. Os outros professores examinavam a bandeira, que estava pendurada à direita do palco, ou suas anotações, ou as janelas que davam para o nosso agora famoso campo de beisebol. A formatura, o momento mágico e agitado de pregas e presentes e parabéns e diplomas, tinha terminado para mim antes mesmo do meu nome ser chamado. A conquista não era nada. Os mapas meticulosos, coloridos com 3 cores diferentes, aprender e soletrar palavras decassílabas, decorar todo o estupro de Lucrécia, foi para nada. Donlevy tinha nos exposto. Nós éramos empregadas e fazendeiros, quebra-galhos e lavadeiras, e qualquer coisa maior que aspirássemos ser era uma farsa e presunção. Gente, não tem como ler esse livro e sair a mesma pessoa que você era quando você começou a leitura. Eu me tornei aquela pessoa que eu não gosto de dar nota para biografias ou autobiografias, porque eu concordo que não tem como nós darmos notas para a vida das pessoas, né? Mas tem como a gente dar nota para como a história foi contada. E se eu tivesse que dar uma nota para esse livro, seria 5, porque a história é contada de uma forma tão crua, tão verdadeira, e ao mesmo tempo a Maia ela consegue ser tão poética, que esse livro ele é incrível. Eu queria muito ler outras coisas da Maia, quero muito ler, pretendo ler. Ela foi diretora de Hollywood, foi roteirista, ela foi dançarina, foi cantora, foi escritora, ela foi tantas coisas. E assim, ela com certeza era uma mulher incrível. Então fica aí a minha recomendação de um dos livros mais incríveis que eu li na minha vida. Depois, para dar uma equilibrada, né, eu li Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Esse livro se passa no universo de Jogos Vorazes. E para quem conhece Jogos Vorazes, já assistiu os filmes ou leu os livros, aqui a gente vai acompanhar a história do Hamish, que era o mentor do Pita e da Katniss em Jogos Vorazes. Assim, eu nunca li os livros quando eu era adolescente, nunca tive nenhum contato. Só com os filmes, eu só assisti os filmes, inclusive reassisti o primeiro depois que eu li Amanhecer na Colheita. Então, eu perdi muitos easter eggs, perdi muitas referências que o livro dá para Jogos Vorazes. Então, assim, aparecia alguém que já tinha aparecido em Jogos Vorazes e eu não conseguia fazer o link, sabe? Porque eu não li os livros. Eu não me lembrava de nomes de personagens importantes, enfim. Mas foi muito interessante, eu gostei muito, eu dei 4 estrelas e meia para esse livro. Gente, ele me pegou de um jeito, é um livro muito triste, o Hamish só perde na vida, é aquela coisa, será que os vencedores eles ganham mesmo? Eu adorei, mas eu tenho que confessar que assim, eu terminei de ler Amanhecer na Colheita, e aí eu quis muito ler os livros de Jogos Vorazes, a trilogia principal, né? E depois a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é a história do Snow, eu acho que é esse o nome. E aí eu resolvi ouvir o audiobook de Jogos Vorazes. Só tem uma questão que, assim, fica muito repetitivo, porque a gente acompanha o Hamish na arena. E a gente vai acompanhar a Katniss e o Pita também na arena. Então fica um pouco cansativo, maçante até. Mas se você leu a trilogia e A Cantiga dos Pássaros e da Serpente já há algum tempo, eu acho que não vai ficar tão cansativo assim pra você. Mas fazer a leitura tão seguida quanto eu resolvi fazer, eu acho que não é tão interessante, porque fica bem maçante. E aí depois de Jogos Vorazes vem Chamas, que é na arena de novo, e aí eu acho que fica um pouco cansativo mesmo. Tirando isso, eu achei a escrita da autora incrível. Eu nunca tinha lido nada dela, então eu não sabia que a escrita dela era tão boa. E eu gostei bastante, recomendo muito. Se eu tivesse que recomendar uma ordem para você começar a ler os livros,
eu diria pra você começar pela trilogia principal, né? Com Jogos Vorazes mesmo, que aí quando você chegar nos 2 livros mais recentes, você vai pegar todas as referências de Jogos Vorazes. Eu acho que torna a leitura mais interessante. Depois eu li Ensaios de Despedida, da Elisamara Santos. Eu tô vendo o nome aqui no meu Scooby. Esse livro, a gente vai acompanhar a história da Cristina. Depois de 20 anos de casamento, ela resolve ir embora, largar tudo, largar o marido, largar a filha e viver uma nova vida. E aí ela começa a escrever cartas para a filha dela, explicando os motivos dela para querer fazer isso. E a gente vai entender que ela tá nesse casamento que fracassou, apesar dela estar há tanto tempo com esse cara. Que ela é aquela pessoa que cuida de todo mundo, mas não tem ninguém pra cuidar dela, sabe? Que ela é infeliz no casamento dela, na vida que ela leva, enfim. Mas sempre tem algo que a impede de fazer o que ela quer, que é fugir. E aí, ao longo do livro, a gente vai vendo que ela é uma mulher que... Ela é uma mulher que não pode ser ela mesma, sabe? Que não pode externar as ideias dela, o que ela sente, não pode ser quem ela quer ser. Então a gente vai acompanhando por meio dessas cartas escritas à filha, essa evolução dela se encontrando, dela vendo qual é o papel dela na vida das outras pessoas, na própria vida também. É um livro bem tocante, bem sincero, bem poético, mas eu descobri que, com exceção de Carta ao Pai, parece que romance epistolar e livros escritos em forma de diário, assim, não me pegam muito. Kafka é a minha exceção. E esse livro tem uma nota ótima no Scooby. Então, assim, não achei o livro ruim. Tem nota 4.6. Achei um livro muito bom, mas que não é pra mim. Que não me pega, que não... Não sei, gente. Ai, eu fico tão decepcionada quando eu pego um livro nacional e ele não me toca, sabe? Quando eu pego um livro que tá todo mundo gostando e... Não sei, pra mim faltava alguma coisa. Mas é isso, eu acho que eu não consigo me apegar aos personagens quando o livro é escrito dessa forma. Parece que eu preciso sempre de algum personagem com quem me identificar. E no caso eu não me identifiquei com ninguém, não me apeguei a ninguém. E eu acho que é isso que me impede de gostar tanto desse tipo de livro. Com Carta ao Pai é diferente, porque a gente já conhece o Kafka e a gente vai conhecendo os sentimentos dele mais profundos e a relação que ele tem com esse pai, enfim, não tô aqui pra falar de Carta ao Pai, vou fazer um vídeo específico pro Kafka, que provavelmente eu vou falar de Carta ao Pai, Metamorfose e o Processo. O Processo eu estou lendo. E vamos pro próximo livro. O próximo livro lido, deixa eu ver aqui, foi ele mesmo, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Este pequeno calhamaço. Eu gostei dos Irmãos Karamazov. Nele a gente vai acompanhar a história desses 3 irmãos, o Alexei, o Alyosha, o Dmitri e o Ivan, e o pai deles, o Fyodor Karamazov. Acontece um crime durante esse livro, e aí metade da história é em relação a esse livro, em relação a esse crime. É interessante porque esse foi o último livro escrito pelo Dostoiévski. Foi escrito para pagar dívidas de jogo, já que ele era viciado em jogos e apostas. O livro tem umas questões simbólicas também, que Dostoiévski gostava muito do misticismo dos números, né? Então o livro, a história é dividida em 12 livros, assim como Jesus tinha 12 apóstolos, e também é dividida em 4 partes, assim como existem 4 evangelhos de Jesus Cristo. O personagem principal, eu diria que é o Alexei, né, o Alyosha, que é o apelido dele. E a gente vê que ele é o personagem favorito do narrador.
O que também é interessante porque o Dostoiévski teve um filhinho com esse nome que morreu bem criança, acho que ele tinha 3 anos, de uma doença que eu não lembro qual foi. E você sente o carinho que o narrador tem pelo personagem. Ele fala assim que o personagem é uma pessoa boa sem ser ingênua. E é exatamente assim que é o Alyosha. Ele é uma pessoa incrível, assim, que sempre vê o lado bom das coisas, sem ser bobo, sem ser inocente, sabe? Ele é uma pessoa esperançosa, eu diria. E ele com certeza foi meu personagem favorito do livro. Eu queria fazer um vídeo específico sobre os irmãos Karamazov, com base em análises que eu vi de vídeos da gringa. Mas eu não sei se eu vou fazer, ainda tô pensando, porque vai ser um vídeo bem complexo, bem longo. Não sei se eu vou dar conta de explicar tudo que tem pra ser explicado sobre esse livro. Pra ser bem sincera, pra eu fazer o tipo de vídeo que eu queria fazer, eu acho que eu teria que ler Os Irmãos Karamazov. E eu demorei mais de um mês pra ler, porque depois de 800 páginas, o livro tem acho que 870, eu perdi um pouco o encanto pela história, pra mim começou a ficar muito repetitiva. Então tem o crime, aí tem o julgamento, e eu comecei a ficar cansada da história, pra falar a verdade. Mas é uma história muito boa, só que eu prefiro Crime e Castigo. Crime e Castigo tá no meu coração, eu acho que é dos meus. Eu acho que é um dos meus livros favoritos. Eu vou ter certeza quando eu fizer a releitura. Quero comprar a edição da Editora 34 para eu reler e tirar a prova se é mesmo um dos meus livros favoritos. Mas eu acredito que sim, que eu tô sempre pensando em Crime e Castigo. Então, acho que vai ser a minha próxima releitura, né, de Dostoiévski. Depois eu li A Metamorfose, do Kafka. Eu não vou falar muito desse livro. Eu vou fazer um vídeo específico pra ele. Vou fazer um vídeo específico pra Kafka no geral. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Kafka é com certeza o meu escritor favorito. Eu tô lendo tudo dele. Agora eu tô lendo O Processo. Depois eu quero ler O Castelo. Quero ler os diários dele. Eu quero ler tudo que ele escreveu. Quero ler biografias. Quero ler tudo que tem a ver com esse cara. Eu tô, assim, encantada. Mas basicamente a gente vai acompanhar o Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante, e um dia ele acorda transformado em um inseto. E tá aí uma das maiores questões da literatura, que é, ele realmente foi transformado em um inseto ou é uma metáfora do Kafka? Fica aí a dúvida, a gente vai debater bastante no vídeo que eu for fazer específico para isso. E aí, por fim, eu li Americanada, Chimamanda Ngozi Adichie. Gente, eu amei esse livro! Eu não tava esperando gostar tanto quanto eu gostei. É um livro tão bem escrito, a escrita da Chimamanda é tão gostosa que eu li 500 páginas e não percebi. Eu li assim, não li tão rápido, li em uma semana. Mas considerar que eu trabalho, que eu faço outras coisas da minha vida, né? Eu li rápido. Nesse livro a gente vai acompanhar a Ifemelo. E ela é nigeriana, cresceu na Nigéria, começou a fazer faculdade na Nigéria, até que, por conta da crise do país, ela acaba se mudando para os Estados Unidos para continuar a faculdade lá. E aí ela fica 15 anos nos Estados Unidos. Tem vários relacionamentos. Só que nisso... Só que ela tinha deixado pra trás, na Nigéria, um namorado, o Obaise. E eles meio que se desencontram, assim, ao longo da vida. A Ifemelo, ela segue a vida dela nos Estados Unidos, ela consegue um emprego lá, ela cria um blog famosíssimo, ela vive desse blog. E depois ela resolve voltar pra Nigéria. Eu sinto que a Ifemelo, ela nunca se encontrou de fato nos Estados Unidos, apesar dela ter acostumado com a cultura, se adaptado bem, ela nunca entendeu as questões dos Estados Unidos. Por exemplo, ela se depara com a questão racial, né?
com o racismo que as pessoas, que os afrodescendentes lá nos Estados Unidos sofrem. E é uma coisa que pra ela, assim, ela entende, obviamente, mas é uma questão com a qual, no íntimo dela, ela não vê sentido naquilo, porque afinal ela cresceu em um país com pessoas negras e que essa questão da raça não era e que essa questão da raça não pesava, porque não existia raça assim como existe nos Estados Unidos. Então, por exemplo, ela quer um emprego nos Estados Unidos, ela tem que alisar o cabelo. Ela não pode ficar com as tranças dela porque era mal vista. Ela não pode ficar com o afro dela porque senão ela não conseguiria a vaga. Então são questões que ela se depara, coisas que ela nunca coisas que ela nunca pensaria sobre estando na Nigéria. E é uma questão muito importante do livro. Esse livro tem várias camadas. Esse livro tem várias camadas, é aquele livro cebola, assim. E voltando à vida amorosa dela, ela deixou esse namorado, o Obainze, por um motivo específico, que eu não vou falar qual. Eles pararam de se falar, assim, perderam contato. E aí, quando ela resolve voltar pra Nigéria, ele tá casado, com filhos, e ele foi o grande amor da vida dela, a verdade é essa. Então a gente vai ver como que cada um passou esses 15 anos, longe um do outro, até o reencontro deles. Que é... Ai, gente, esse livro é lindo, é o que eu tenho pra dizer. Quero ler tudo que a Chimamanda escreveu, quero ler o livro novo dela, e... é isso. Gostei muito. O próximo livro que eu quero ler dela é Hibisco Roxo, que dizem que é pesado. Tenho que estar preparada. Agora eu vou falar pra vocês o que eu tô lendo. Dar um spoiler do próximo vídeo de leituras. Tô lendo vários livros. Como eu falei pra vocês, eu ainda tô ouvindo o audiolivro de Jogos Vorazes. Acho que faltam umas 3 horas pra terminar. Estou lendo Kentucky, Amanda Schweblin. Estou lendo também 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. E, finalmente, estou lendo O Processo do Kafka. Ah, e tô lendo esse aqui, tô lendo Adeus China, do Lee Kun-X, que é a história desse bailarino de Mao. Eu ainda não sei falar muito sobre esse livro, eu tô bem no comecinho, então não sei muito da história. E aí eu tô com um projeto de ler um livro católico por mês, porque eu sou católica e eu tô entrando nessa vida de estudar um pouco mais sobre a tradição da igreja. E aí eu tô lendo Catarina de Siena, Biografia de uma Santa, da Sigrid Undset. Sobre esses livros católicos que eu vou ler ao longo do mês, eu quero ler pelo menos um por mês, né, como eu mencionei, eu acho que eu vou fazer um canal novo. Não quero misturar a questão religiosa com os demais livros que eu leio, porque eu acho que vai acabar afastando muita gente. E eu entendo isso, tem gente que tem uma visão completamente diferente da vida que você, religião diferente, enfim. E eu não quero misturar as coisas, então eu vou criar um canal específico para falar das minhas leituras, das minhas impressões sobre esses livros. E logo que eu criar, eu vou deixar a descrição aqui embaixo para quem tiver interesse. E é isso. Para finalizar, meu convite de sempre para você vir fazer parte do nosso Clube do Livro. Vai começar... As nossas leituras vão começar agora em junho. E o primeiro livro lido vai ser A Sangue Frio, do Truman Capote. Como eu sempre digo também, o clube tá super pequeno, tem pouca gente. Eu ainda não sei direito como vai ser a dinâmica, né, da discussão. Não sei se eu vou fazer um vídeo e liberar pro pessoal lá, ou se eu vou abrir no Meet. A princípio, a intenção era abrir no Meet, mas não sei como que vai ser a leitura das outras pessoas, se efetivamente vão levar a leitura pra frente. De repente seria interessante fazer um vídeo com um apanhadão do livro, assim. Mas é isso, gente.
Próximo vídeo, se tudo der certo, vai ser sobre Kafka. Se não, eu arrumo um outro tema para falar aí com vocês. Obrigada por acompanhar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!